se você já treinava taekwondo com 10 anos de idade, era a tua, sei lá, tua diversão. Era a minha diversão, era onde eu conseguia... Como que eu posso dizer, cara? Se defender dos caras que te zoavam da vozinha na escola. Não, cara, porque assim... Na época que eu treinava taekwondo, eu comecei a ficar brigão mesmo, depois que eu entrei no boxe tailandês. Que eu comecei a treinar boxe tailandês com o Edmar. E aí eu tenho 2 amigos que são terríveis, que eram terríveis. Eram, né? Porque estão mais velhos, tão velhos que nem eu. Então eles eram terríveis. Então aí o que acontecia? Sempre tinha uma briga. E aí meus amigos sempre estavam envolvidos, eu também. E, cara, eu arrumava... Depois que eu comecei a treinar boxe tailandês, aí ficou mais confiante, aí fudeu, eu arrumei muita confusão, cara. Eu arrumava confusão porque eu era menor e aí, magrelo. Parecia um pernilongo do Zaire. Essa voz de taquara rachada, né? Que ninguém respeitava. E aí já viu, né, cara? Eu era bullying de todo mundo. E aí quando eu comecei o taekwondo, não. No taekwondo, o Messi Kang, não, ele era muito rígido com essa coisa de disciplina, de briga, de colégio e tal. Mas quando eu comecei a treinar boxe tailandês, a galera era um pouco mais desgarrada, né? Tinha disciplina, mas a disciplina era na base do pau, né? Você ia pra academia e, porra, eu treinava com o Edmar, que foi embora para os Estados Unidos, tá nos Estados Unidos hoje, mora em Los Angeles. Edmar Cirilo dos Anjos. E, cara, era assim... Tudo que eu não apanhei em casa da minha tia e do meu tio, eu acho que eu apanhei dele, cara. Juro. Construir caráter, porra. Meu, era assim, assim, minha tia nunca foi, graças a Deus que minha tia nunca foi na academia pra ver o que era aquilo, mas era uma carnificina. Era uma emoção querer fazer o exame de faixa, mas ao mesmo tempo era um pesadelo. Ele batia em todo mundo, cara. Cara, e assim, eu odiava Bob Marley por conta dele. Por quê? Porque toda vez que ele chegava na academia, ele usava o macacão, e aí ele chegava na academia, botava o som do Bob Marley, e aí começava o treino. E fazia toda a aula técnica, e no finalzinho tinha uma sombra ali, né, que a gente chama de sombra. Era tiro e queda, cara. Era tiro e queda. Sempre ia um pro hospital, caiu outro desmaiado de um lado. Ele batia em todo mundo. A gente teve uma época que a gente começou a fazer meio que um protesto contra ele, né, motim. Cara? Que a gente era muito criança, né? E eu, Israel, Vidal, Taliadone, os outros meninos que treinavam na época, a gente era muito criança, né? Mas serviu para que a gente moldasse muita coisa, né, gente? Essa coisa de ser aguerrido, de ser guerreiro, né? Mas nunca foi assim, a luta pra tu se tornou isso é uma pergunta, na verdade. Ela se tornou algo sério a partir do momento que tu foi treinar boxe no Corinthians? Foi ali quando você... Não, a luta se tornou uma coisa séria pra mim quando o Edmar foi embora por conta de motivos pessoais dele e tal. Aí ele mandou a gente ir treinar com o Fábio Noguchi, que treinou também na época com o meu irmão, né, na Academia Muay Thai. E aí alguns alunos pararam de treinar, outros foram para treinar com o Fábio Noguchi, outros foram para a Academia Chutebox. E eu fui treinar com o Noguchi. Lá no Noguchi eu tive a base da arte marcial dentro do boxe tailandês, né? O Noguchi sempre foi um professor muito disciplinador. Ele fazia com que a gente entendesse a necessidade do aluno. Então, a gente era atleta e tinha que aprender a ser professor e ser um educador também, né? Então, eu me formei faixa preta com o Noguchi, né? Maneiro.